que realmente é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia antiga, que busca ter uma vida focada apenas no que é possível controlar, deixando de sofrer por aquilo que não está no controle humano. Os estoicos nos convidam a enxergar a vida de uma forma mais simples e realista. Acreditavam que a chave para a felicidade estava em se ajustar à natureza do mundo. Eles perceberam que a vida muitas vezes nos frustra, e em vez de lutar contra isso, eles nos encorajaram a aceitar a realidade como ela realmente é. Isso significa que devemos parar de nos preocupar com coisas superficiais e ilusórias, que nos distraem do que realmente importa. Imagine, por exemplo, que você está planejando um passeio ao ar livre, mas de repente começa a chover. Os estoicos nos diriam para não ficarmos chateados, porque não podemos controlar o clima. Em vez disso, eles nos ensinam a adaptar nossos planos e encontrar alegria em outras atividades ou na própria chuva. Em resumo, o estoicismo é como um guia para uma vida mais simples, sábia e feliz. Ele nos ajuda a focar no que realmente importa, sermos as pessoas melhores e encontrarmos tranquilidade mesmo quando as coisas não saíam como esperávamos. É uma filosofia antiga, mas seus ensinamentos ainda são muito relevantes para a nossa vida hoje. Portanto, o estoicismo nos incentiva a focar naquilo que podemos mudar, como nossas ações e atitudes, e aceitar o que não podemos controlar. Isso nos ajuda a encontrar uma tranquilidade interior, mesmo diante das dificuldades da vida. Assim, o estoicismo é uma filosofia que nos convida a viver de maneira mais sábia e serena, buscando a felicidade não na busca constante por prazeres momentâneos, mas na construção de uma vida baseada na razão, na virtude e na acessibilidade da natureza humana e da situação que nos cerca. Origens do estoicismo. O estoicismo começou muito tempo atrás na Grécia Antiga, por volta do ano 300 a.C. Um homem chamado Zenão foi quem começou essa maneira de pensar. Depois, os romanos também gostaram do estoicismo e continuaram a praticá-lo. Zenão era um professor em Atenas, e a escola dele ficou no pórtico de Atenas, que em grego se chamava Soa. Por isso, eles chamaram essa filosofia de estoicismo. Os primeiros estoicos, como Zenão, Crisipo e Cleantes, realizaram uma forma de pensar que valorizava muito a virtude, a ideia de que ser uma pessoa boa é o mais importante. Eles também acreditaram na ideia de ser independente, e lidar com as coisas boas e ruins da vida de uma maneira tranquila. O estoicismo gosta de focar na ética, em fazer a coisa certa, e no controle de si mesmo. Muitas pessoas na Grécia e em Roma gostaram do estoicismo. Essa prática tornou-se uma filosofia popular, exercendo uma influência rigorosa ao longo da história. Princípios fundamentais do estoicismo. Para os estoicos, ser uma pessoa boa era o mais importante na vida. Eles descobriram que a espera era como o alicerce de uma casa, o começo de tudo. Não era apenas ser legal, mas ser a melhor pessoa que você pode ser. Eles não se importavam muito com coisas como dinheiro, fama ou coisas divertidas. Eles diziam que isso não importava tanto quanto ser uma pessoa boa. Seguir o caminho dessa filosofia te faz agir de forma inteligente, fazendo o que é certo em todas as situações. Isso inclui ser justo, corajoso, autodisciplinado e controlar a si mesmo. Eles pensavam que isso era algo que todos podiam fazer, diferente das coisas que aconteciam fora do nosso controle, que eram imprevisíveis e não podíamos mudar. Eles acreditavam que, ao sermos pessoas boas, poderiam encontrar uma paz interior e se sentirem satisfeitos, não importando o que acontecesse na vida. Para os estoicos, ser bom não era apenas o melhor, mas também a maneira de ter uma vida cheia de significado e felicidade. Indiferença às coisas externas. Os estoicos tinham uma ideia importante: não devemos nos preocupar muito com coisas que não podemos controlar, como dinheiro e fama. Eles acreditavam que essas coisas não deveriam ser as mais importantes na vida. Em vez disso, o que realmente importava era ser uma pessoa boa e fazer as coisas certas. Eles diziam que muitas vezes não temos controle sobre coisas como quanto dinheiro ganhamos ou ficamos famosos. Essas coisas podem ser imprevisíveis e não dependem apenas de nós. Portanto, os estoicos nos ensinaram a não ficar obcecados com essas coisas e a não colocá-las no centro de nossas vidas.
Em vez disso, eles nos diziam para focar em coisas que poderíamos controlar, como nossas próprias ações e como tratamos as outras pessoas. Eles acreditavam que isso nos faria mais felizes e nos traria uma sensação de paz interior, porque não estaríamos constantemente preocupados com coisas que estavam fora do nosso controle. Portanto, a ênfase dos estoicos na indiferença às coisas externas era uma maneira de nos ensinar a viver uma vida mais equilibrada e serena. Controle das emoções. Controlar as emoções era algo muito importante para os estoicos. Eles acreditavam que as emoções poderiam nos levar a agir de maneira impulsiva e irracional, o que não era bom para nossa paz interior e virtude. Portanto, praticar o controle emocional era fundamental. Os estoicos nos ensinaram a usar a autodisciplina para lidar com nossas emoções. Isso significa que eles nos incentivariam a parar e pensar antes de reagir emocionalmente a uma situação. Por exemplo, em vez de ficar com raiva imediatamente, eles sugeriram que deveríamos parar e considerar se a raiva era uma ocorrência adequada à situação. Além disso, os estoicos também praticavam o autoexame regular. Eles se perguntavam por que estavam sentindo certas emoções, e se essas emoções estavam alinhadas com a virtude. Se descobrissem que suas emoções estavam desviando-os do caminho da virtude, eles trabalhariam para controlá-las e direcioná-las de maneira mais sábia. Em resumo, os estoicos nos ensinaram que o controle emocional e a autodisciplina eram essenciais para viver uma vida virtuosa e em paz. Isso nos ajudaria a agir de acordo com a razão e a tomar decisões mais sábias em vez de sermos dominados por nossas emoções. Grandes filósofos estoicos. Lúcio Aneu Sêneca, que é conhecido como Sêneca, foi um filósofo muito importante que viveu há muito tempo atrás. Ele nasceu na Espanha por volta do ano 4 a.C. Além de ser filósofo, ele também foi escritor e político. Sêneca fez coisas muito importantes na filosofia estoica. Ele é famoso por escrever cartas, dava conselhos práticos sobre como usar os princípios estoicos na vida cotidiana. Alguns de seus textos mais famosos são Cartas a Lucílio e Sobre a Brevidade da Vida, onde ele falou sobre ser uma pessoa boa, ser sábio e controlar suas emoções e enfrentar desafios com calma. Ele também disse que era importante ter autocontrole e pensar sobre nossas ações. Ele queria que as pessoas se tornassem melhores a cada dia. Para ele, a filosofia estoica não era apenas uma coisa de livros, mas algo que você deveria praticar todos os dias para se tornar uma pessoa melhor. Sêneca também teve um papel importante na política, trabalhando como conselheiro do imperador Nero. No entanto, mais tarde teve problemas com Nero e foi acusado injustamente de conspirar contra ele. E isso o levou a tirar a própria vida. Hoje em dia, Sêneca é lembrado não apenas como um filósofo importante, mas também como um exemplo de como a filosofia pode nos ajudar em nossa vida real, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Suas palavras continuam a inspirar as pessoas a buscarem ser boas, a controlar suas ações e encontrar sabedoria em suas próprias vidas. Epicteto. Epicteto foi um filósofo estoico muito importante que viveu há muito tempo, durante o Império Romano. Sua vida foi surpreendente porque ele começou como escravo na Grécia, mas depois se tornou um filósofo famoso. Quando conseguiu sua liberdade, dedicou sua vida ao estudo da filosofia e se tornou um dos pensadores estoicos mais famosos da história. Uma das coisas mais importantes que Epicteto ensinou foi sobre o controle interior. Ele dizia que a única coisa que realmente nos importava era nossa mente, e nossa capacidade de escolher como reagir às coisas da vida. Mesmo que não pudéssemos controlar o que acontecia ao nosso redor, ele acreditava que tínhamos controle total sobre como agíamos e pensávamos. Ele nos ensinou que ser feliz e tranquilo nos faz aceitar as coisas que não poderíamos mudar e concentrar nossos esforços em como reagiríamos a elas. Para ele, a verdadeira liberdade estava em controlar nossas emoções e desejos, para que eventos externos não nos perturbassem. Isso era algo que podíamos melhorar praticando autocontrole, autodisciplina e refletindo sobre nossos próprios pensamentos e ações. Epicteto também nos disse para distinguir o que podíamos controlar, como nossas atitudes e escolhas, do que não podíamos, como coisas que aconteciam fora de nosso controle.
Ao fazer essa distinção, ele acreditava que imaginava viver uma vida mais equilibrada, sem nos preocuparmos tanto com coisas que não podemos mudar. As lições de Epicteto sobre controle interior e autodisciplina continuam a ser estudadas hoje como um guia para uma vida mais feliz e virtuosa. Eles nos ensinaram como encontrar a paz interior, mesmo quando enfrentamos desafios. Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um dos imperadores mais famosos e respeitados de Roma. Ele governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. Além de ser um líder político, ele também era um filósofo estoico comprometido, e isso teve um grande impacto em sua maneira de governar e enfrentar os desafios da vida. Uma das coisas mais importantes que Marco Aurélio escreveu foi um livro chamado Meditações. Nesse livro, ele contém pensamentos e conselhos pessoais que escreveu para si mesmo. Foi uma forma de refletir sobre a vida e como viver de acordo com os princípios estoicos no dia a dia. As meditações mostram como Marco Aurélio valorizava o autocontrole, a virtude e a acessibilidade das coisas que não podiam mudar. Ele argumentava que mesmo sendo um imperador, enfrentava desafios na vida e aplicava necessariamente esses princípios para manter sua calma e ser uma pessoa íntegra. Marco Aurélio acreditava que a filosofia estoica era uma ferramenta poderosa para lidar com os problemas e as dificuldades da vida. Suas meditações nos mostram como podemos viver de maneira virtuosa e sábia, não importa o que aconteça ao nosso redor. A influência de Marco Aurélio não se limitou ao seu tempo, suas ideias e escritos ainda são treinados e apreciados hoje em dia. Ele é lembrado não apenas como um líder sábio, mas também como um filósofo que nos deixou um legado de pensamentos sobre como viver uma vida moral e significativa seguindo os princípios estoicos. O estoicismo é uma filosofia muito antiga, que ainda é muito útil em nossas vidas hoje em dia. Ela nos ajuda a lidar com problemas e sermos as melhores pessoas. Aqui estão algumas maneiras de usar os ensinamentos do estoicismo hoje em dia. Aceitar o que não podemos controlar. Os estoicos nos ensinaram a aceitar coisas que não podemos mudar, como eventos imprevisíveis ou ações de outras pessoas. Em vez de nos preocuparmos muito com isso, podemos focar em como reagirmos. Conhecer e controlar a nós mesmos. Podemos olhar para dentro de nós mesmos e entender nossos pensamentos e emoções. Isso nos ajuda a controlar reações impulsivas e não ficar muito nervoso em situações difíceis. Ser uma boa pessoa. Os estoicos diziam que ser uma pessoa boa era muito importante. Podemos tentar ser justos, corajosos, seguros e disciplinados em nossas ações e como tratamos os outros. Lidar com o desconforto. Os estoicos costumam enfrentar situações desconfortáveis para se tornarem mais fortes. Podemos fazer coisas desafiadoras ou ajudar os outros para melhorar nossa força emocional. Ser grato e contente. Os estoicos valorizavam o contentamento com o que tinham. Podemos fazer isso também, praticando a gratidão e apreciando as pequenas coisas da vida. Separar julgamentos de eventos. Os estoicos nos diziam para não julgar automaticamente as coisas como boas ou ruins. Podemos lembrar que nossas respostas e escolhas são o que realmente importa. Em resumo, o estoicismo nos ajuda a viver de maneira melhor e mais equilibrada. Podemos aplicar seus ensinamentos hoje para sermos pessoas mais éticas, resilientes e sábias, enfrentando os desafios da vida com calma e sabedoria. Benefícios do estoicismo. Ser mais forte emocionalmente. Os estoicos nos ensinam a ser mais fortes emocionalmente, o que significa que podemos enfrentar problemas e coisas difíceis com mais calma e coragem. Isso nos ajuda a lidar com o estresse, superar obstáculos e nos recuperar mais rápido de situações difíceis. Menos preocupação. Ao aprender a aceitar o que não podemos controlar e focar no que podemos, o estoicismo nos ajuda a nos preocupar menos com coisas que não podemos mudar. Isso nos faz sentir mais tranquilos em nossa mente e em nossas emoções. Buscar sabedoria. Os estoicos nos mostram a importância de nos conhecermos melhor e sempre procurar aprender e crescer. Isso nos ajuda a tornar as pessoas mais sábias e melhores ao longo da vida.
tomar decisões melhores. Ao praticar o autocontrole e a autodisciplina, o estoicismo nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes, baseadas na razão e na ética, em vez de sermos controlados por emoções impulsivas. Relacionamentos mais saudáveis. O estoicismo nos ensina a ser mais empático, a entender melhor os outros e a respeitá-los. Isso pode melhorar nossos relacionamentos com amigos, familiares e colegas. Paz interior. A ênfase em aceitar o que não podemos controlar e valorizar o que é bom nos traz uma paz interior. Sentimos mais contentamento e serenidade, mesmo quando as coisas estão difíceis. Superar traumas e perdas. O estoicismo nos dá ferramentas para lidar com traumas, perdas e momentos difíceis, o que nos ajuda a nos recuperar e encontrar significado mesmo nas situações mais tristes. Foco no que importa. Ao priorizar a ser uma boa pessoa e aprender coisas importantes em vez de buscar riqueza, fama ou prazeres superficiais, o estoicismo nos ajuda a focar no que realmente importa na vida, nos dando um senso mais profundo de propósito e significado. Agradecemos a todos vocês que assistiram ao vídeo e exploraram o mundo da filosofia e do desenvolvimento pessoal conosco. Espero que tenham encontrado informações úteis sobre o estoicismo e como aplicá-lo em suas vidas. Se você gostou deste conteúdo, por favor, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais informações e dicas sobre filosofia, crescimento pessoal e outros tópicos interessantes. Lembre-se de que uma jornada em busca de conhecimento e sabedoria é uma jornada que nunca acaba, e estou aqui para ajudar a responder suas perguntas e oferecer orientação sempre que você precisar. Continue buscando pessoas excelentes e virtuosas em suas vidas. Obrigado e até a próxima!